A microfisioterapia, até difícil falar disso, porque tem gente que acha que entra até no misticismo. Mas a gente consegue datar evento com a microfisioterapia. Ah, é? Tipo assim, essa pessoa viveu uma perda com 3 anos de idade. Aí você fala assim, com 3 anos, tem alguma memória? Não. Se perdeu alguém, perdi meu vô. Tá, a perda do vô resultou em alguma coisa ali, Dá pra datar. Caramba. Dá pra datar. Entendi. Eu não gosto hoje, é uma coisa que eu não faço mais no consultório, ficar falando muito data pra paciente, porque muita gente me perguntava, é espiritismo? Entendi. Gente, não é. Tá. É porque é possível com a técnica, mas daí eu acho que às vezes a pessoa até se desconcentra, ela começa a focar em outra coisa, Tá. né? Tipo, Pra pensar na data, né? nossa, Você tipo, fala. da onde saiu isso, da onde... Ah, Eu lembro certinho, assim, foi uma das vezes que me fez decidir parar com isso mesmo. Foi uma paciente que eu fiz tava tratando dela lá, né? Uma paciente, acho que já de uns 50 anos de idade, não sei exatamente. E tinha dado um bloqueio ali, mais ou menos acho que foi com 9 anos de idade. E tinha alguma coisa relacionada a abuso. Porque existem os pontos que eu tenho uma ideia. Como que você pergunta isso pra pessoa, né? é. Aí se eu falar, a pessoa fala, não, tipo, né? Sim. Aí eu falei, olha, 9 anos, você tem alguma memória? Aí ela, talvez. Aí você já sabe que existe alguma coisa que não quer ser Tem falado, né? alguma coisa. Tá bom. Alguma coisa que mexeu bastante com você, que você, né, te traz reflexos até hoje. Essa mulher desabou a chorar. Chorar. Tipo, um choro incontrolável, assim, sabe? Tipo, uma coisa... Falei, cara, o que eu tô mexendo nisso aqui? Pra que eu fui perguntar? Se eu posso tratar sem perguntar pra ela? Sabe? Tipo, pra que eu fui perguntar pra ela? Eu posso só corrigir aquela informação que tá ali. Não preciso dessa informação. Essa informação não é essa informação que vai mudar meu tratamento. E aí não, tá bom. Daí ela começou a chorar e falou, olha, eu nunca falei isso pra ninguém, nem pros meus pais. Eu fui abusada por um homem uma vez que fui na farmácia. Tá. Contou uma história pra mim. Caralho. E, tipo assim, eu fiquei com aquilo, assim, né? Tipo, na garganta. Primeiro que você fala, né? Tipo, nunca contou pra ninguém, tá falando pra você, primeira consulta, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, eu não preciso mexer nisso. Eu não preciso, Trazer à tona, né? E daí também começa a vir gente só por curiosidade. Meu primo veio aqui, disse que quando ele tinha 10 anos de idade, você consegue ver minha vida aí? Tipo, oi? Tipo, isso não é meu objetivo, eu não trabalho com isso. Tô cigana agora, ficar lendo mão entendi. agora aqui. Caraca, vai misturando muitas Vai, coisas. e aí eu tá. preferi, tipo, só atender. Hoje eu converso com a pessoa, escuto. Eu tinha um professor sensacional de micro, que ele fala que ele acha que os melhores profissionais da microfisioterapia tinham que ter a síndrome da Hello Kitty. Aí, gente, professor, o que é a síndrome da Hello Kitty? Ele falou, não tem nem boca, que é pra não falar nada. Aí eu falei, boa, tipo, já tava nesse pensamento. Ele me falou isso aí. E eu falei, é real. Então, hoje, na sessão de microfisioterapia, eu falo muito pouco. Eu ouço, penso muita coisa enquanto eu tô atendendo, sinto muita coisa e não falo nada, assim. Porque eu acho que pode atrapalhar muito o processo da pessoa. Tá, você só vai fazendo as perguntas necessárias. Só pra o que eu ver acho se- necessário. Entendi. Só o que é importante pra mim. Você pode ali. trazer à tona uma lembrança ruim. E deixar a pessoa... Você imagina, vamos supor que essa menina... Essa pessoa é louca, que investigando meu passado, que Ou- raio de macumba é essa? Ou vamos supor que essa pessoa aí de 50 anos que teve um abuso com 9, foi difícil e tudo mais, mas assim, tipo, não fica pensando naquilo. Aí, de repente, depois da sessão, ela lembra todo dia. E tem uma crise de choro porque ela lembrou do bendito do trem. Então, assim, eu acho que ficou muito invasivo, assim. Então, eu prefiro eu ver, entender... Porque até ver que onde linha que eu você vou. vai não é ao ponto de ser uma psicóloga, né? Eu não... Exatamente, eu não tenho Entendi. informação pra ser psicóloga. Você conserta a dor ali, Raiz. Mas É. a cabeça é uma disparada. No caso, se você fosse fazer essa formação, ela viria pra agregar. De psicologia? Pro caminho, agregaria. Até agregaria. Eu não sei exatamente, porque assim... As faculdades mais tradicionais usam linhas diferentes, né? A microfisioterapia vem de uma medicina germânica, né? Tipo, uma coisa que a gente não tem aí. Geralmente são cursos à parte. A gente não tem uma formação nada aqui no Brasil que é dessa forma, um curso superior nesse sentido. Então, assim... Porque algumas sessões de... Quando vai pro psicólogo, ela fica querendo, né, retirar, conversando. É que ela também precisa saber qual que tá a causa do problema, né? Mas ela não Deixa eu põe a tentar mão. explicar uma coisa, assim, que eu vejo na micro, né? Na diferença. É que é assim, ó... Vou tentar não ser muito... Usar muito termo técnico pra tentar ficar mais... O nosso cérebro, ele pode ser dividido em 3 porções, tá? Então, a gente tem uma porção frontal, que seria o paleocórtex, o arqueocórtex, e o arqueocórtex e o cérebro límbico, que seria a porção mediana, tá? Nada técnico, viu?
Não, é melhor, eu falei besteira, né? Ó, 3 porções, né? Assim, ó, A de baixo, a do meio e a da... Isso, pô, deixa eu explicar, que aí eu traduzi. Então vamos lá, vai ficar mais fácil. Essa porção nossa... É que eu sou meio burro. Não, vamos lá. Essa porção de baixo aqui do cérebro, que seria o nosso cérebro primitivo. Então vamos lá, quem tem esse cérebro tá lá atrás até os répteis, tá? Então ele é um cérebro instintivo. Então vamos supor, tem um jacaré aqui. Se eu me aproximar dele, ele se sentir ameaçado, ele vai me atacar. Né? Tipo, pra proteger o filhote, por exemplo. Tem um filhote do lado dele, eu vou chegar perto dele. Ele, pra proteger o filhote, ele vai me atacar. Mas se ele tiver com fome, não tiver nada pra ele come o filhote e resolver o problema dele. É instinto, tô com fome, como, quero bater, bato, me sinto ameaçado, ataco. Essa é a nossa porção cerebral. Aí a gente tem uma porção mediana, tá? Que a gente chama de cérebro emocional. Esse cérebro emocional vem dos répteis até os mamíferos. A gente tem uma porção a mais, mas até os mamíferos todo mundo tem essa porção aí, tá? E nessa porção, a gente visualiza 95% do nosso cérebro emocional tá ali, nessa porção mediana, tá? Nessa parte frontal, que é o neocórtex, tá? A gente tem a parte pensante, o raciocínio lógico, a fala, que só nós, seres humanos, temos. O que eles começaram a pensar? Se as minhas emoções estão nessa porção mediana, ao invés de eu usar o recurso de uma outra porção cerebral para tratar as emoções, que no caso são as terapias, né? Então fala, a parte de psicologia, e se eu criasse uma técnica que age diretamente com um recurso da mesma porção cerebral? Qual que é o meio de comunicação dos mamíferos e tudo mais? Sem ser a fala, porque eles não falam. O toque. Então, por que a gente fala que através do toque a gente acessa mais facilmente as emoções? Ou de um bebê que não consegue falar, ou de uma pessoa, um adulto que tem dificuldade. Eu detesto, por exemplo, assim, eu gosto. Mas uma pessoa fala, eu detesto ir na terapia porque eu não gosto de conversar, não quero falar. Tá, não quer se expor. Ué, vou fazer o quê? Tipo, não vai ser tratado dessa forma. Então, assim, existe como a gente tratar... Eu amo terapia, eu gosto, acho que se eu pudesse indicava pra todo mundo. Mas, assim, tem gente que não gosta, ou tem bebês, ou tem... Então, a gente precisa de algo que trate o emocional sem ser essa porção. Tem preconceito. Caramba. Entendi. Nossa, adorei a explicação. É interessante a micro... Ó, gente, eu sou suspeita. Eu sou loucamente apaixonada pela microfisioterapia. Você foi falando de uma forma, eu falava assim, nossa, mas essa pergunta, tal, não sei o que. Agora, o jeito que você explicou... Ficou mais fácil? Isso, que bom. Meu objetivo, porque a micro é difícil de explicar, viu? Mas aí, no caso, pra você fazer o toque, todo o corpo ou onde sente a dor? Não, todo o corpo. Entendi. Não existe eu tratar um sintoma. Se você chegar lá com depressão e você chegar lá com dor no joelho, eu vou fazer tudo que tem dentro da microfisioterapia, porque a gente não trata o sintoma, a gente trata o ser humano. Entendi. Ah, tá. Entendeu? Então, a primeira consulta a gente passaria por uma avaliação. Entendi. Tá. Então, se você um dia comprometer ela a demorar demais na perda de mão, ó. Não, ela não vai demorar, ela vai pegar muito leve. Pegar muito ela levinho, muito tá leve. bom, assim, Não, sabe o que é engraçado? Quando você atende uma pessoa um pouco mais velha, geralmente, e ela chegou lá com uma dor no ombro. Aí você vai lá e palpa aqui. Ela fala assim, não, é no direito. Tadinha, tipo, entendi. eu entendo. Aí eu falo, não, tudo bem. Aí daqui a pouco você vai no joelho, ela fala, não, mas meu joelho não dói. Tipo, como se você fosse relar só no problema, sabe? Mas eu falo assim, não, olha, eu entendo, mas eu preciso fazer no corpo todo. Entendi. Não é massagem. A gente não olha só pra cá, você não é só um joelho. Às vezes você tá com dor no joelho porque você tá com problema no fígado. A pessoa. Mas assim. É verdade. Agora fiquei preocupado, porque meu joelho sempre doeu. Será que minha solução foi ruim? Não, isso foi um chute, eu nem falei sério. Pô, ele já não ia dormir. Olha lá. Justo o fígado? Eu gosto tanto de tomar uma. Não, eu falei tirando sarro. Mas não é... E quando você tá lá fazendo a micro lá na pessoa, e ela não falou nada, que nem você falou, você consegue saber de tudo, né? Ah, não é assim também, né? Não, entre aspas, mas você consegue... Sim, a gente tem um norte, Dá sinais, você já consegue imaginar muita coisa. Dá sinais. E quando é uma criança? E os pais estão ali, e o responsável são os pais. Já aconteceu? Tipo... Já. E você tá Muitas ali, vezes, tipo... gente, criança menor de 5 anos, é muito interessante a gente tratar os pais também. Criança até 5 anos, eles absorvem muito dos pais. Porque às vezes você acha o problema, mas assim... O problema foi colocado ali, né? E você tá olhando pros caras ali. Às vezes a criança tá insegura por um problema na família. E aí? Entendi.
Tá, e aí na hora que você falar isso pros pais, dá uma treta na sala. Nada, eu falo bem de boa, por exemplo. Eu falo assim, olha, gente, olha, eu acho muito interessante pra gente ter um melhor no resultado da fulaninha, que vocês passassem por uma sessão de micro também. O que vocês acham? Ah, Ai, vai fazer. Ou às vezes eu nem dou muita liberdade. Eu falo assim, ó, fulana, senta lá na cadeira, mamãe, deita aqui um pouquinho, eu vou te mostrar, ó, como que a tia fez em você, ó. Faço o que eu consigo, entendeu? Entendi. E já vou. Pai, para de bater na mãe, ajuda bastante a criança a dormir. Tá. Pai! A gente Vem brinca, cá. mas, né? Entendi, não, Desculpa, peguei tá. pesado. Não, mas Pegou. é isso, entendeu? Mas você causou um trauma na criança. Exatamente. Porque a hora que ela tá fazendo ali, ela meio que entende o que tá acontecendo. Tipo, ela Uhum. não sabe exatamente o que é isso, mas ela sabe que tem alguma coisa muito forte. E se Eu torna botei. normal pra ela, porque ela vê isso acontecendo, igual você mencionou uma coisa que é muito Aí séria. ela tá com as 5 graminhas na mão aqui e já depende, já disse que ela é um 9-0. Não, e foi bom você tocar no assunto, porque agora, agosto, se eu não me engano, é o agosto lilás, né? De violência contra a mulher, se eu não me engano, é referente a esse... Eu acho que é. Contra a violência, né, amor? Contra, Pelo amor de perdão, Deus. perdão, não vão sair perdão, batendo na perdão. mulherada, aí não tá liberado, não. Eu e a minha maneira de falar o Tô contrário. brincando. E às vezes dentro, até os 5 anos, isso é normal pra criança, né? Porque ela não tem Ela tanta pode visualizar como normal. Isso, é verdade. Às vezes a criança é agressiva, gente, às vezes não é nada, né? Às vezes, ai, meu filho bate, vão achar que eu tô apanhando dentro de casa. Não, não Sim, é isso. Não é isso. Mas pode acontecer, claro que pode. Se meu filho bater, vai ver porque a mãe tá batendo em mim. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha lá. Olha só. Olha lá, olha lá. Olha lá. Viu, já Tá viu, já vendo? viu. Eu vou falar uma coisa pra vocês, até porque também nem é daqui, é um outro lugar que eu fazia atendimento, mas olha pra vocês entenderem como que o negócio é tenso. Eu tive uma paciente que hoje ela tem, sei lá, acho que uns 40 anos. E a família era muito, muito, muito pobre, muito pobre. E eles moravam com os avós, né? Com os pais do pai dela. E uma família extremamente, assim, tipo... Ai, gente, muito complicada. E o avô abusava de todos os netos, todas as netas. E os filhos sabiam, todo mundo sabia. Ninguém podia fazer absolutamente nada. Porque, tipo assim, tinha que comer o arroz dele. Tipo isso, sabe? Uma família assim. Entendi. E essa minha paciente, ela chegava na casa do avô, né? Então, geralmente, ela tava ali de vestidinho, né? Ela me contando isso. Ela chegava na casa do avô, ela ia dar oi pra avó, ela abraçava, ela ia dar oi pro avô, ela erguia o vestido. Puta merda. Você entende o quanto pra ela isso era normal? Caraca. Com 5 aninhos, né? Hoje ela me contava isso, quando eu atendi ela, tipo, aos prantos, uma coisa, né? Tentando imaginar o que uma criança fazia. Mas aí você entende o quanto ela entende o que é normal? O quanto é normal. Tipo, é normal, ó. Meu avô, tipo, faz isso comigo. Tipo, minha avó tá na sala, minha irmã tá sentada do lado, meus pais estão aqui. Tipo, é normal. Ninguém causa espanto, nada. Então, é normal. Então, tipo, eu chego pra dar oi pro vô com o vestido levantado. O que não é normal alguém se espantar. Se alguém falar, nossa, mas você faz isso por quê? Isso, tipo assim, se uma criança de 5 anos, tipo, Inverte, né? entender, tipo, Mundo como invertido. assim, né? Entendi. Então, então vamos falar. Tô contando, assim, um caso extremo. Vamos pensar em uma discussão dentro de casa. Fica muito normalizado. Absorve muita Então, coisa, é por né? isso que eu quis tocar nesse assunto. Que Perfeito. das informações que a gente estava escutando, até os 5 anos se torna normal, né? Normal. Porque aí vai depois pra escolinha, os professores vão percebendo algumas atitudes e aí vão encontrando o erro aí do... Vão reproduzindo padrões. Sim, isso, exatamente. Você tá criando o que você é, né? Então você pega uma família que tem drogados, alcoólatras, pai que bate em mãe, né? Todo tipo de problema, você passa isso pra tua criança, Muito né? ciclo Não que tem se como, não. repete, muita história que se repete. E não vamos subestimar as criancinhas, porque elas são Não, uma absorve, esponja, elas aprende tudo. absorvem mesmo. A gente Muito, fica muito. assim, igual... A gente já conversou com pessoas aqui, por exemplo, o pessoal da OAB por elas, tudo. Então é normal realmente ciclos, né? Ué, a mãe apanhava, a filha apanha, a neta apanha. Não, e mesmo que ela seja aquela maior feminista, mas tá encravado na raiz dela, não sei, Tem no umas que DNA não conseguem dela, né? mudar. Não consegue mudar, E sofre né? muito, sofre claro. muito, Sim, né? ninguém Porque tá falando- enxerga que tá errado, mas não sabe fazer diferente. Ou pensa, jamais faria isso com meu filho. De repente vira mãe e se pega Sim, fazendo. É. E daí vira muito complicado, porque daí você tem que trabalhar Ela em você, foi né? programada pra ser assim, né? Exatamente. Tá na base dela. Exatamente.